Oi gente, me chamo Penélope Bonfim e este é meu canal literário Ler Mais. Hoje falaremos sobre a metamorfose, então não saia daí. Antes de começarmos, gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, que toda semana a gente tem vídeo novo no canal. Curtisse muito esse vídeo, comentasse também se vocês já leram a Metamorfose. E também me seguisse lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, né, que é o @ler.mais com 2 S, que eu também posto lá vídeos, reels, enfim, postagens sobre todos os assuntos referentes à literatura. Então, me sigam lá. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Esse livro daqui eu tenho a edição da editora Planeta, que é essa daqui que eu adquiri através do Clube do Livro do Leandro Carnal e da Gabriela Prioli. Tenho essa daqui, que é da editora Novo Século, que vem nesse box aqui, junto com O Processo e o Castelo, também do Franz Kafka. E esse daqui é mais fininho do que o outro. Esse daqui tem ali por volta das suas 95 páginas. Já esse conta com 140 páginas. Todavia, é uma obra do autor Franz Kafka, do ano de 1915. Essa edição aqui é bem bonita, eu gosto bastante dela. É uma edição de capa dura, com detalhamento, né? E aí a gente já tem aqui a amostra da história. Aqui a gente já tem o Franz Kafka na frente e com um texto de apoio para poder conhecer um pouco mais, né, sobre o que fala o livro. Tem aqui o livro da literatura, que a gente na página 210 fala sobre essa obra, que é a Metamorfose, do Franz Kafka. Então fica aqui também mais uma dica, né, para poder complementar a leitura do livro. E o que acontece? No livro é contada a história do Gregor Samsa, que em um belo dia ele se acorda, né, e está metamorfoseado em um inseto. Alguns pensam que possa ser barata, outro pode ser besouro, enfim. A gente tem uma descrição ali mediante aquilo ali, mas também não tem muita relevância na história. O animal em si, o inseto, enfim, em si que ele se transforma, mas o significado. Para quem nunca leu Kafka, o que acontece? Quando a gente começa a ler ele, a gente começa a ter uma certa aversão, porque os livros dele ficam ali entre realidade ou não. Ele busca falar de um assunto de uma forma assim, que não teria como acontecer. Por exemplo, um humano se transformar em um inseto. Mas para poder trazer a questão do existencialismo, que é a forma que é abordado no livro. Gregor Samsa é um caixeiro viajador, né? É uma profissão bastante antiga, inclusive. Ele é um vendedor, sai para poder vender e sustenta seu pai, sua mãe e sua irmã. Só que um belo dia ele acorda e se transforma em um inseto e ele fica com vergonha ali de poder se mostrar para os pais, né? E para poder se mostrar à sua irmã também. Então ele tem uma certa dificuldade ali de poder levantar da cama, ele sente a estranheza, ele sente ali as características, né, se transformando em algo totalmente diferente. Ele nunca foi de faltar trabalho e nesse dia ele falta trabalho justamente por conta disso. E um dos seus gerentes, por assim dizer, vem até a casa dele perguntar o que aconteceu. E é quando ele se mostra para a família, para o gerente, que ele tinha se transformado em um inseto. Então ele não tinha condições de trabalhar. Quando ele se revela ali aos familiares, né, e ao seu gerente da forma como ele está, ele não tem uma recepção muito atrativa. Na verdade, ele é tido como repúdio e o tempo todo no livro a gente vai vendo a necessidade dos familiares dele de isolar cada vez mais. Ali a gente vê a irmã em certo momento até tentando se aproximar dele, mas já é gerado muito repúdio e ela não consegue firmar. Inclusive eles alugam a casa para poder manter né, as despesas, aluga um quarto para poder manter as despesas e a todo momento também escondendo o Gregor no seu quarto. A percepção que eu tenho do livro, ela se baseia muito, como muitas pessoas na verdade também entendem sobre isso.
A gente quando, por exemplo, passamos por uma pessoa na rua, em situação de rua, e a gente gera uma certa uma aversão, assim, àquela pessoa, né? Um certo repúdio, não seria bem a palavra, não. Mas enfim, e a gente vê de forma, agora dentro de uma família, né, dentro de um ambiente ali, uma forma que nós estamos vivendo a todo momento, com pessoas em situações de rua, com várias pessoas em situações de rua. Então a gente tem aí esse entendimento, a gente consegue fazer essa analogia entre esses dois fatos. Sem contar a questão também do existencialismo, porque o Gregor começa a pensar, a refletir, a indagar-se referente a muitas coisas, inclusive o fato de que quando ele era um humano, né, ele sustentava e era tudo ótimo, mas há um momento que existe a necessidade de poderem alimentá-lo, né? Não necessariamente dar banho, mas alimentá-lo, mantê-lo, enfim. A gente não tem essa reciprocidade dos familiares dele. Então a gente tem aí essa discrepância muito forte. É um livro muito pesado, em certas partes ele, assim, extremamente pesado mesmo, toca em alguns requisitos que a gente precisa ter uma certa entender em certos momentos ali. E o momento mesmo das palavras que são desferidas ao Gregor pela sua mãe, pelo seu pai e até pela sua irmã, que ele tanto admirava, dói imensamente nele. E a gente sente isso com o personagem. Inclusive, no final, a gente sente isso com o personagem. E eu não vou mentir, no final eu chorei. Ele foi um dos únicos livros assim que eu realmente consegui chorar no final do livro, mas é porque é um livro muito forte e a última cena ali, o último ato foi muito forte pra mim, eu realmente não consegui conter as lágrimas. O livro de 5 vale 5. É um livro muito bom, uma escrita excelente. O Franz Kafka, ele, ainda que com sua genialidade, né, um tanto quanto excêntrica, de trazendo fatos, trazendo uma caricatura ali que não existe de fato, mas consegue tratar no ponto, consegue tocar no ponto ali ideal do que ele desejava falar. A escrita não é uma escrita cansativa, uma escrita descritiva demais. Na verdade, ele já chega tocando no ponto. A gente vê essas páginas aqui, mas não é de ambientação. São todas as páginas de desenvolvendo a história. A gente tem a desenvoltura da história. Não é à toa que a Metamorfose se tornou um dos melhores livros, né, aí existente, um livro atemporal, um clássico. Se você pensa em Franz Kafka, você pensa em A Metamorfose. Se você pensa em A Metamorfose, você pensa em Franz Kafka. E não é à toa, porque realmente o livro é genial. Eu gostei muito de ler, eu tinha uma expectativa muito grande nele, conseguiu, assim, na verdade ultrapassou as minhas expectativas referente ao livro. E por isso que eu quis trazer aqui a resenha no canal sobre ele, sobretudo sobre ele, porque é um livro muito decente que faz a gente pensar como tratamos as outras pessoas, a forma como a gente consegue abraçar outra pessoa, né, ter compaixão, solidariedade com outras pessoas que em certas circunstâncias nós não temos, principalmente com pessoas assim estranhas, né, pessoas que a gente não conhece. Então a gente começa a se pensar ali, a gente tem realmente a existência do existencialismo, de pensar sobre existencialismo. Nesse livro aqui, tudo que você precisa saber sobre a filosofia do Paul Kleiman, na página 21, aqui na página 21 e na 22 e 23, a gente tem uma explicação bem legal do existencialismo, né, e da sua segregação. Existencialismo é uma corrente assim filosófica que a gente vê sobretudo com o Friedrich Nietzsche mesmo, a gente vê bastante nele, que surgiu entre o século XIX e o século XX. Ele tem o intuito de questionarmos, né, sobre a questão da existência. Então ele vai ter a divisão com o indivíduo, a divisão com a escolha, a gente vai ter divisão com ansiedade, divisão com autenticidade, divisão com absurdo, que tudo isso é possível ver nesse livro aqui. Eu vou deixar um link na descrição falando um pouco sobre o existencialismo para quem tem interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre essa corrente filosófica. E vou deixar também no meu Instagram, mediante a essa postagem também, explicando um pouco sobre esse existencialismo. Então, para você que quer aprender um pouco, entender um pouco mais sobre isso, me siga lá no Instagram, que é @ler.mais com 2 S. Vou deixar aqui na descrição também para vocês poderem me seguir lá no Instagram e acompanhar.
E é isso, galera, por hoje é só. Vim trazer aqui essa pequena análise, essa breve análise sobre esse livraço daqui, que é A Metamorfose do Franz Kafka, que busca falar, né, sobre relações interpessoais, principalmente entre indivíduos de um mesmo parentesco muito próximo, inclusive, aqui, sobre existencialismo, sobre como tratamos as outras pessoas, enfim, uma análise muito caricata, mas que vale super a pena ler. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí que me ajuda bastante. A gente está crescendo aqui a comunidade Ler Mais. Comenta aqui se vocês já leram Franz Kafka, se já leram A Metamorfose, o que é que vocês acharam. Muito importante também para poder sabermos, né, e conversarmos um pouco sobre isso. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E de me seguir lá no Instagram, que eu torno a repetir, é o @ler.mais. Tchau, gente, um grande abraço.